Olá, amigo internauta. O blog da Fresp traz mais uma série de entrevistas em vídeo com pessoas de grande conhecimento na área econômica e tributária. Hoje, nosso convidado especial é o professor Yoshiaki Nakano, professor e diretor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Foi membro da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Tesoureiro e secretário do governo de São Paulo entre 1995 e 2001. Também secretário especial para assuntos econômicos do Ministério da Fazenda e consultor do Banco Mundial. Professor Nakano, é com grande prazer que nós o recebemos aqui na Fresp para esta entrevista. E aí eu passo a palavra para as considerações iniciais. Bom, o prazer é meu. Eu estou aqui voltando a essa casa que eu tenho um grande respeito e realmente é uma honra poder falar para os agentes fiscais de renda do Estado de São Paulo, que tanto tem contribuído para o desenvolvimento do Estado. Muito bem. Dando prosseguimento, nós passaremos então à apresentação dos nossos entrevistadores. O José Roberto Lobato, que é formado em Ciências Econômicas e já foi coordenador adjunto da Administração Tributária. O Antônio Sérgio Valente, economista e advogado, agente fiscal de rendas, aposentado e atualmente é escritor e pesquisador. E o Fernando Alecrim, formado em Engenharia Civil e Direito, com mestrado em Administração de Empresas e atualmente é assistente fiscal da Delegacia Tributária de Julgamento de Campinas. E para dar início a essa entrevista com o professor Nakano, eu passo a palavra ao Fernando Alecrim. A minha primeira pergunta é a seguinte: em sua visão, considerando haver certo consenso sobre a necessidade de reforma dos sistemas político, eleitoral, orçamentário, tributário, educacional, da saúde e da segurança, quais seriam as principais linhas de uma política de reformas eficiente para o próximo mandato presidencial? Olha, essa questão de reforma é uma questão que você não faz a reforma ideal, você tem que fazer a reforma possível. Portanto, vai muito depender de quem for eleito novo presidente, o compromisso que o candidato assume com a população, né? E o respaldo político que receber nas urnas. Portanto, eu diria que existe uma lista, né, técnica de reforma que deve ser implementada pura e simplesmente. Algumas reformas têm muito mais resistência que outras. Eu acho que realmente, do ponto de vista do que é realmente importante, é a reforma política. No seguinte sentido, o país avançou de um jeito ou outro, cresceu, e o fenômeno novo, fundamental, é a emergência dessa classe C. Nós tivemos, no período recente, uma enorme, fantástica redistribuição de renda, com a ascensão da base da pirâmide, né? E ter acesso ao mercado hoje, faz parte do mercado, e essa classe quer mais, demanda mais. E eu acho que o sistema político brasileiro, nem os políticos brasileiros, nem os partidos políticos brasileiros capturaram a demanda, compreender realmente qual é a necessidade, qual a demanda dessa população. Uma coisa fundamental a ser entendida é que a demanda não é ideológica. Essa é uma classe pragmática. O que ele precisa? Melhor moradia, melhor educação, melhor saúde, melhor emprego para os seus filhos. Isso que eles defendem. E querem mais, porque cada vez mais tem acesso. Então eu acho que o que precisaria é realmente uma reforma política. Agora não adianta falar em reforma política nesse Congresso, no estado que está, não sai. Algumas coisas que avançou foram bloqueadas em outras instâncias, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, né? Inacreditavelmente foi lá que se parou algumas reformas que poderiam ter feito o país avançar um pouco mais. Agora, nesse quadro de dificuldade, eu acho que algumas reformas são mais fáceis de fazer do que outras e que eventualmente pode desencadear uma série enorme de mudanças. Eu diria, por exemplo, uma reforma orçamentária. Fazer que o orçamento seja verdadeira uma peça de gestão pública. Portanto, o orçamento tem que ser uma peça que discrimina as despesas, cada despesa,
detalhadamente e tem que se partir a partir de uma receita estimada, não pelo governo, não pelo Congresso, mas por órgãos independentes da sociedade que façam estimativas corretas do que vai ser a arrecadação. E a partir da arrecadação você define o que você pode gastar e estabelece as prioridades. Então a reforma nessa direção do orçamento, eu acho que tornaria a administração pública muito mais transparente, porque em cima dessa reforma que você tem claramente o que o governo tem que fazer, você vai ter metas. Então os governantes podem ser cobrados por suas metas. A função do Tribunal de Contas seria ver, teve receita, utilizou X, se comprometeu a fazer o quê? Executou ou não executou? Não executou por quê? Executou com eficiência? Executou com eficácia? Aquilo que foi feito realmente chegou à população? E tornar isso transparente. Eu acho muito mais importante a transparência do que tentar penalizar. Porque quando você tenta penalizar, se cria um debate político. Aí você não sabe qual a direção que vai se tomar. Então eu acho que são algumas mudanças fundamentais que podem se iniciar, por exemplo, com a reforma da questão do orçamento. E aí eu acho que o caminho que nós temos que seguir é tornar cada vez mais transparente o governo, ouvir mais a população realmente nas suas demandas reais e efetivas. Afinal, nós vivemos democracia. E só o dia que nós conseguirmos fazer isso, o país conseguirá recompor o mínimo de planejamento. Quer dizer, dar para a sociedade, via peça orçamentária, orçamento plurianual, para onde caminha a economia, para onde caminha a sociedade ao longo do tempo, e dar parâmetros para o cidadão, para o empresário poder tomar a sua decisão de investimento. Muito bem, amigo internauta, o tema de hoje, nesse primeiro bloco, é perspectivas econômicas do Brasil, o entrevistado por o professor Yoshiaki Nakano, que foi secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, do governo Mário Covas. Dando prosseguimento, nós vamos ouvir agora o Antônio Sérgio Valente para a próxima pergunta do bloco. O senhor já escreveu que para o Brasil ter um crescimento sustentável em torno de 6% a 7% ao ano, nós precisaríamos reduzir a participação do consumo no PIB e elevar, na outra ponta, a participação do investimento para algo em torno de 25% do PIB. Caso nós não fizéssemos isso, não fizermos isso, caso continuemos com os investimentos abaixo do patamar de 20% do PIB, que é o patamar atual, nós estaríamos fadados, ou patinando, ou encalhados, para usar a sua expressão, na armadilha do crescimento baixo, do baixo crescimento, em torno de 2% ao ano e tal. E que só havia um caminho, quer dizer, reduzir o consumo para aumentar investimento, para aumentar a poupança, para aumentar investimento. E que não poderia reduzir o consumo, estou dizendo que o senhor escreveu, não poderíamos reduzir o consumo das famílias, porque senão o investimento perde a atratividade. Então precisaríamos reduzir o consumo do governo. Se o senhor estivesse hoje no governo, por onde o senhor começaria o corte do custeio do governo? Bom, deixa eu primeiro esclarecer o que eu escrevi. Tá. Quando eu digo reduzir o consumo do governo, eu estou falando de redução da participação do consumo do governo no PIB. No PIB, isso. Não é o consumo total. Não, sim, tá. Não é reduzir o consumo em termos absolutos. Percentual. Portanto, se o PIB crescer 6%, 7%, eu não tenho nenhum problema que o custeio do governo suba 3%. Então está aumentando em termos reais, contratando mais funcionários, aparelhando melhor seus funcionários para poder fazer seu serviço. Agora, se eu cresço 3%, ao invés, e se o PIB cresce o dobro, ao longo de pouco mais de 10 anos, você pode reduzir a participação do consumo do PIB pelo menos 10 percentuais do PIB. E nesse proporcional aumentar o investimento público. Então a minha ideia é de que ao longo do tempo você tem que fazer um ajuste. E o ajuste tem que ser feito de uma forma que todos concordem. Hoje há uma unanimidade entre os empresários que a carga tributária é alta, particularmente no setor industrial. Porque a carga é muito desigual e cai pesadamente sobre a indústria, né? Enquanto que outros serviços, como serviço, principalmente, pagam muito menos. Então hoje tem setores que estão absolutamente sufocados, né? Com a carga tributária, juros altos, você não consegue praticamente sobreviver.
Então, em termos dessa reforma, eu diria que eu devia ter feito uma lei, uma norma constitucional, em que ao longo de 10, 15 anos o governo se compromete a fazer esse ajuste. Vamos reduzir a carga tributária dos 37 para 30, por exemplo, que ainda em termos de renda per capita, tanto hoje como lá para frente, a carga vai ser relativamente alta, porque a carga como a nossa tem países que têm renda per capita 4, 5 vezes maior que a nossa. A Inglaterra, a Alemanha, etc., tem uma renda per capita muito maior e tem carga tributária similar. Então, ao longo do tempo se faz o ajuste, que o governo reduz gradualmente a despesa e reduz a participação, né? E reduz gradualmente os impostos. E, obrigatoriamente, esses recursos têm que ser canalizados para investimento, particularmente em infraestrutura, nesse momento. Esse é o grande gargalo do crescimento. Isso faria que o país pudesse crescer 6, 7% com absoluta segurança. Porque se o governo fizesse, se nós tivéssemos feito o investimento necessário em infraestrutura, e hoje se fala em carência de $1 trilhão, ter que investir 6, 7% do PIB ao longo dos próximos 30 anos, se nós tivéssemos feito isso, a produtividade do país estaria crescendo facilmente 3, 4%. Perfeito. Como aconteceu no passado quando nós fizemos grandes investimentos em infraestrutura. E com isso, então, o país entraria em uma trajetória de crescimento, o consumo aumentaria, Sim. em termos absolutos, todo mundo sairia bem, a economia cresceria muito mais, com produtividade muito maior. Para dar um exemplo de como é que a infraestrutura tem um efeito na produtividade, é muito simples. Você imagina uma estrada de terra de 30 quilômetros, cheia de buraco, como são a maior parte das estradas vicinais hoje. O caminhão para trafegar nesses 30 quilômetros demora pelo menos 1 hora. Se estiver ruim, é 2 horas. Se você asfaltar, você vai fazer em 15, 20 minutos, tranquilamente, Aumentou a produtividade. respeitando as leis. Se você imaginar um caminhão com dois trabalhadores, você facilmente está quadruplicando a produtividade de cada um desses trabalhadores. Claro. Aumentando a produtividade também do caminhão. Claro. Em vez de 2 horas, você vai em 20 minutos. Perfeito. Além da economia de combustível e Exato. da manutenção do Exatamente. veículo. Então você dá um salto de produtividade na economia que é fantástico. Vamos passar a palavra ao Fernando Alecrim para a próxima pergunta. Excetuando os enormes gastos do governo com os encargos da dívida pública, que são inexoráveis, na outra ponta das demais rubricas dos gastos públicos há sempre uma empresa fornecedora, uma empreiteira ou uma prestadora de serviços, que fazem aquisições de insumos e materiais de consumo, pagam os empregados e terceirizados, enfim, geram consumo próprio e renda para muita gente, renda essa que, por sua vez, também vira consumo. Ou então há, nessa outra ponta, um servidor público em hospital, escola, fórum, delegacia de polícia, secretaria da Fazenda, etc., auferindo renda e gastando parte dela no consumo. Portanto, ao cortar o consumo do governo, se contrai o consumo de um modo geral, das empresas e das famílias. Então, eu pergunto, a queda do consumo não desestimularia a expansão da oferta por tornar menos atrativo o investimento? E uma outra pergunta, a queda do consumo não retrairia a expansão do PIB, como vem ocorrendo atualmente na Europa? Eu estou exatamente colocando que deve ser o feito contrário. Deve-se momentaneamente reduzir a participação do consumo na renda, no PIB, para poder aumentar o investimento. E aí a renda cresce mais e o consumo vai crescer mais no futuro. Então, agora, um ponto fundamental nessa discussão é que o problema brasileiro não é um problema de demanda. Ao contrário, a demanda vem crescendo sistematicamente ao longo dos últimos anos. Nesses últimos anos aí que tem uma pequena desaceleração. Vem crescendo 7, 8, 9% ao ano. O que não cresce é a produção. Então, se você pegar a produção industrial, hoje o nível de produção industrial é menor do que antes da crise, de 2008. Está praticamente estagnado, porque ela não é capaz de competir com os importados. Então o que está acontecendo é que o governo estimula a demanda, está sendo transferido para o exterior, que é importado que está atendendo essa demanda. Então o governo está estimulando aqui para gerar emprego lá fora.
emprego na China, nos Estados Unidos, na Europa, e não aqui no Brasil. Então o que é preciso é mudar uma série de coisas na economia, e aí tem que ver com juros e câmbio, que tem que ser mudado, mudar essa equação, de tal forma que a produção seja capaz de responder à demanda. Então não é um problema nosso de voltar a crescer, de estimular a demanda, ao contrário, estimular investimento, aumentar a capacidade produtiva, de forma competitiva, para poder responder à entrada dos importados, que estão criando renda no exterior. Para criar renda e emprego aqui dentro. Lobato gostaria de fazer uma... O senhor, na primeira resposta à primeira pergunta, falou que uma das alternativas para o novo governo seria começar um regime de reformas a partir da reforma orçamentária. E, por outro lado, falando da questão da importância de aumentar a participação do investimento no total do PIB. Nessa questão de dar maior transparência ao setor público, a reforma tributária não seria um complemento necessário a esse regime de reforma? Quer dizer, ela não teria que necessariamente estar caminhando junto com a reforma orçamentária, se a gente pretender dar transparência ao setor público? E, por outro lado, quer dizer, essa questão do investimento também não está marcada pela questão tributária. Quer dizer, hoje, né, a desagregação do nosso sistema tributário não é um grande impedimento para o aumento do investimento e da participação do PIB? Eu tenho certeza de que é um dos grandes obstáculos. Agora, o problema é onde é que estão as maiores resistências, onde é que estão os grupos que estão mais organizados para resistir, e onde é que o Congresso vai resistir mais. E o poder da nossa burocracia também é enorme, nada desprezível, ao contrário. Talvez seja o maior poder organizado nesse país hoje. Portanto, eu estou pensando em algo que é mais possível. Agora, nessa reforma orçamentária, eu propus, por exemplo, que a receita fosse calculada a partir de órgãos independentes da sociedade, do governo. Órgãos técnicos, que pode ser fiscalizado pela sociedade, começa a se estimar as receitas, né? E neste processo, eu acho que é possível tornar transparente a questão tributária no Brasil. O Brasil é um dos países menos transparentes na questão tributária. Há muitos anos atrás, quando eu estava no Ministério da Fazenda, eu convidei um grande tributarista norte-americano, a Joseph Peckman, que tinha feito a reforma tributária nos Estados Unidos, em diversos outros países. E quando ele veio aqui no Brasil, ficou alguns dias, ele veio me falar abismado. Eu nunca vi nenhum país do mundo, nem ditadura, né, nem na União Soviética, onde existe menos informação sobre tributação, efetivamente, não a receita do governo, e tributação, de quem efetivamente paga o imposto, como é que se paga, realmente, isso que interessa, a última palavra, né, e onde está sendo gasto pelo governo. Então, o primeiro ponto que ele dizia é fundamental, e eu concordei com ele, concordo ainda hoje, é que quando você faz essa reforma orçamentária, você tem que começar a tornar transparente quais são os impostos que você arrecada, quem é que está pagando, incide sobre quem, como é que se paga, tá certo? E aonde está sendo canalizado, para tornar a sociedade consciente de que se paga imposto. Porque esse problema é seríssimo no Brasil, porque a grande parte da carga tributária é de impostos indiretos, que é menos transparente. Quando se tem imposto de renda, é transparente, você sabe quanto você paga, mexe diretamente no seu bolso. Você paga IPVA, você sabe que está pagando. E por isso é muito mais difícil, dá muito mais barulho arrecadar IPVA do que ICMS, que é indireto. É por isso que 70% da população brasileira acha que não paga imposto, que é um absurdo. E que é exatamente aquela parcela da população que proporcionalmente a sua renda mais paga. Porque a grande carga é indireta, está no preço das mercadorias. Como ele não sabe quanto está embutido de imposto, ele acha que não paga. Então isso tem que se tornar realmente transparente para a sociedade para fazer realmente a reforma, né? Quem deve pagar mais, quem deve pagar menos e como, né? Muito bem. Sobre o tema Perspectivas Econômicas do Brasil, com o professor Yoshiaki Nakano, eu passo a palavra ao Antônio Sérgio Valente para a próxima pergunta, ainda no primeiro bloco. Gostaria de fazer uma pergunta no seguinte sentido. O axioma, o paradigma tradicional
ortodoxo é de que a renda ou vai para consumo ou vai para investimento, ou para poupança. E da poupança, ela pode virar ou não investimento, ela pode continuar como poupança sem virar investimento. O senhor não acha que no Brasil hoje, o nosso problema não é tanto de cortar o consumo, até porque o consumo é aquilo que o senhor disse agora há pouco, ele é um motivador do próprio investimento, ele é um atrativo para que alguém decida fazer um investimento. Se eu não tenho mercado, para que eu vou produzir mais? Então o senhor não acha que no mundo moderno, com a globalização dos capitais, com os dinheiros nacionais em contas espalhadas aí pelos Andorras da vida e Luxemburgo, etc., o dinheiro, quando há a decisão de investir, o dinheiro aparece, seja de alguma dessas procedências, seja do exterior, ou seja do próprio empresário, ele na expectativa de que tenha um mercado de consumo, ele acaba aderindo. Você não acha que nos dias de hoje, falar em cortar o consumo não é conveniente para atrair investimentos? A gente deve sempre, no mundo moderno, é o que fez a China, é o que o Brasil vem fazendo nos últimos anos, aí, quando tem incorporado essas classes sociais menos incluídas, né? Quando tem incluído um pouquinho, está incluindo muito pouco ainda, mas isso tem motivado um consumo maior. Esses índices que o senhor acabou de declarar, de 8, 10% ao ano, que é um consumo, um crescimento largo do consumo, enquanto que a produção, a oferta está patinando aí nos 2% do PIB. O senhor não acha que o que nós precisamos é de fazer isso que o Lobato acabou de falar na pergunta, simplificar o sistema, para atrair, para seduzir o investidor, para que ele venha fazer investimentos? Eu concordo, é exatamente o que eu disse na pergunta anterior. Nosso problema não é de demanda, existe demanda. Do lado da oferta, nós estamos em capacidade de responder para atender a demanda. E, portanto, invade os produtos estrangeiros, americanos e de outros países. Isso é que nós temos que interromper. Então, nós precisamos tornar o investimento mais atrativo. Para tornar o investimento atrativo, existem 3 coisas básicas. Primeiro, juros menores. Somos hoje campeões mundiais em juros. Tornar o câmbio mais atrativo para o empresário. Porque o empresário, principalmente o setor industrial, que é relevante para fazer investimento que gera aumento de produtividade, compete com a produção estrangeira e tem que exportar também. E a carga tributária, porque o governo apropria boa parte do excedente que a empresa gera sob a forma de tributos e não sobra recurso para investimento. Então nós precisamos de atacar juros, câmbio e a parte tributária, de forma que recursos liberados sejam canalizados para investimento. Então não estou dizendo simplesmente deixa as empresas terem margem de lucro maior. Pode ter margem de lucro maior, não se tributa se ele investir. Agora, se ele distribui dividendos, deve se tributar, pode virar consumo. O governo, quando reduzir o consumo relativamente ao PIB, tem que investir naquilo que é prioritário que o setor público faça. E hoje, particularmente, a carência está na infraestrutura, que é o grande gargalo no curto prazo, é onde deve se fazer investimento. E aí precisa aumentar 5, 6 pontos percentuais do PIB para melhorar, né, nossa logística, toda a infraestrutura deste país. E aí eu acho que nós cresceríamos. Eu não acho que haja uma contradição entre consumo, poupança e investimento. O país que investe bastante gera renda suficiente para ter poupança suficiente para financiar esse investimento. Agora, quando você fala em economia globalizada, se você investir mais do que só a poupança que você gera, você tem que tomar empréstimo do exterior. Isso é o déficit de transações correntes. E o déficit de transações correntes no Brasil já é bastante elevado. E quem se endivida, em algum momento tem que pagar. Nós não emitimos dólar. Cada dólar que nós temos de receita é do esforço de exportação. Então, se o país não consegue exportar, não consegue competir com as importações, não tem dólar e tem que gastar cada vez mais em dólar. Então por isso é preciso necessário um conjunto de reformas
exatamente para poder crescer de uma forma estável. Quer dizer, quem se endivida tem que pagar a dívida num certo momento. Não tem como. Tem que ser lá. Portanto, você vai ter que, em algum momento, se consumir demais num momento e reduzir o consumo em outro. E agora, uma coisa fundamental a lembrar é que nos últimos anos nós tivemos um aumento de preço de commodities espetacular. A partir do final de 2003 para cá, o preço de commodities explodiu no mundo. E isso é que trouxe essa possibilidade de ter aumento de consumo no Brasil. Só que, infelizmente, nós não investimos. Os países mais cautelosos fazem o que quando você tem aumento de preço de commodities? Porque aquilo que sobe, cai. Mantém reserva para o futuro. Em vez de fazer uma reserva para o futuro ou ampliarmos os investimentos, nós consumimos. Fez a festa de consumo. As estradas estão entupidas de carro, não tem por onde mais, né, transitar. Então a vida do cidadão vira um inferno também. Então nós estamos gastando mal, fazendo mau planejamento e má alocação de recursos. Muito bem. Para a última pergunta desse bloco, primeiro bloco, Perspectivas Econômicas do Brasil, nós passamos a palavra ao Fernando Alecrim. Como explicar que, embora com consumo elevado em relação ao PIB, haja recursos sobrando no BNDES? Inclusive, esse banco vem captando recursos no exterior a juros bem mais modestos que no país. E no sistema financeiro, também haja recursos sobrando, sob a alegação de que faltam projetos e empreendedores decididos a investir. Deixa eu reformular a pergunta. Como explicar que haja recurso sobrando no BNDES e no sistema financeiro, sob a alegação de que faltam projetos e empreendedores decididos a investir? Será mesmo que é preciso, no Brasil de hoje, quebrar as pernas do consumo para investir? Será que o tiro não sairia pela culatra? Será que o que está faltando é a decisão de investir, e sim, insegurança jurídica ou por falta de regras claras no horizonte? Eu já procurei explicar a razão por que o investimento é baixo no Brasil. Quer dizer, se eu tenho um tripé, juros altos, sobre, particularmente, das empresas que precisam de recursos, câmbio errado, que torna não competitivas as empresas brasileiras, e entra essa enxurrada de importados. E o produtor brasileiro não consegue exportar competitivamente lá fora por causa da taxa de câmbio. Lógico que existem outras causas. E terceiro, a carga tributária alta, aquilo que o governo retira do setor é excessivo. Então, essas são as três causas fundamentais porque o investimento é baixo no Brasil. Então, precisa ser revertido esse processo. Não há nenhuma razão para o Brasil ser campeão mundial em juros. Menos ainda a razão para manter o câmbio apreciado. Se depreciar vem a inflação, mas você tem outros remédios para combater a inflação. E menos ainda a razão para ter a carga tributária mais alta no mundo relativamente à sua renda per capita. Então, se equacionarmos essas questões, o investimento volta. Então, se o investimento voltar, o consumo vai crescer. Esse é o problema. O problema, na verdade, é que num determinado instante, se aumenta o consumo, obrigatoriamente reduz a poupança. Ao longo do tempo, se você consegue estimular a demanda, para essas outras variáveis que estou colocando, você consegue fazer o PIB como um todo crescer. Se o PIB cresce não só o investimento que comandou o processo, como o consumo também está crescendo. Então é perfeitamente consistente crescer, o investimento crescer, o consumo crescer, a poupança crescer. O ministro Guido Mantega comemorou agora há pouco tempo o crescimento dos investimentos do índice de formação bruta de capital fixo em 6,3% em 2013. E ele fez uma projeção, saiu na imprensa aí há pouco tempo, de que até 2020 o Brasil estaria com uma participação do PIB dos investimentos no PIB em torno de 24%, segundo a projeção dele, a manter esse crescimento do índice de formação bruta de capital fixo. E isso é mais ou menos muito próximo do que o senhor sempre falou, de que precisaríamos alcançar 25% de investimento do PIB, no mínimo, para termos um crescimento sustentável aí de 6, 7% ao ano.
do PIB. E eu não sei, quer dizer, nós temos aí o pré-sal pela frente, há vários leilões do pré-sal por vir, e eles estão atraindo investimentos. A gente vê, você vai lá para Santos, vê um monte não só da Petrobras, nas adjacências, o pessoal investindo em imóveis e construções de fretes, etc. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor comemora com o ministro Manteiga se o senhor partilha desse otimismo que ele tem para o Brasil de 2020. Não, eu compartilho o otimismo se nós fizermos algumas mudanças, algumas reformas, como já foi colocado aqui. Sem mudanças, sem reformas, sem mudança significativa da forma do governo a intervir, atuar na economia, não vejo possibilidade de grandes mudanças. Eu acho que nós vamos continuar patinando com crescimento baixo, com os problemas se agravando ao longo do tempo. Agora, ninguém disse que não existe investimento no Brasil. O problema é que, em proporção ao PIB que nós geramos, o investimento atinge o máximo de 20%, depois cai. Então fica numa média abaixo dos 20%. Porque nós precisamos puxar essa média para pelo menos 25%. Esse esforço adicional é que precisa ser feito. Esse esforço adicional só se faz com algumas reformas importantes. Muito bem, amigo internauta, nós finalizamos esse primeiro bloco aí com a discussão sobre as perspectivas econômicas do Brasil com o professor Yoshiaki Nakano, da Fundação Getúlio Vargas. Convido-os a participar do bloco, encaminhando perguntas, fazendo críticas, porque a sua participação é de fundamental importância para o nosso enriquecimento. E convido-os a participar do segundo bloco, que nós trataremos com o professor Nakano da questão da economia e do sistema tributário. Até mais.